você era jovem, ou se você é jovem, olha essa história aqui. Você chega numa festa e tem aquela menina bonita. Ou então você chega numa festa e tem aquele menino bonito. E aí você quer abordar, mas aí você tá duro demais. Não dá pra pagar nem um refrigerante, nem uma pizza. Mas olha, às vezes o amor pode ganhar. Porque alguém pode dizer pra você: olha, tem problema não me importo com o seu dinheiro, gosto de você. Assim hoje é o Vasco. O Vasco está duro, o Vasco não tem crédito no mercado. Mas prestígio, lábia, projetos, possibilidades são as armas que o clube está usando, além de um teto salarial para formar uma nova equipe. Você vai ter informações sobre um sonho que está um pouco fora dessa realidade, mas o Vasco quer fazer de Diego Souza. O que está faltando para o Orelha assinar? O Sport está em cima, você vai ter detalhes. Vamos falar de 2 gringos que foram oferecidos e que o Vasco está vendo aí. Mas olha, o problema é dinheiro. Um é difícil competir, o outro não está acreditando muito que o Vasco vá pagar. Vamos falar de um zagueiro que também foi contratado e deve ser anunciado em breve. Amanhã tem a apresentação do técnico e do novo gestor do futebol. E outros assuntos, como por exemplo, a questão da SAF e São Januário para o Fluminense. Nós vamos ter uma explicação aqui. E você vai saber nesse news que o Vasco já tem engatilhado coisa lá fora. Se a Sociedade Anônima do Futebol for aprovada, tem grana pintando em breve. O news vem aí, recheado. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Um ano de 2021 que está chegando ao final. Natal é sábado, semana que vem vamos ter a virada para 2022. Um ano difícil, um ano complicado, o pior ano da história do torcedor do Vasco, do nosso clube. E a gente espera que 2022 seja melhor, porque pior, impossível, né? É o que a gente quer. E eu quero que você continue prestigiando os nossos vídeos, agradecendo demais ao seu crédito, você que acredita no nosso trabalho, nossos números aumentando, mais gente entrando no AV+, o canal 2 da plataforma, também nas nossas redes sociais, também nas visualizações. São quase 50 milhões de visualizações aqui no canal Atenção Vascaínos e 10 milhões no AV+. Muito, muito obrigado a você. Curta o vídeo, pegue o link, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise a galera que o News está entrando no ar. Da mesma forma, seja membro do canal. Tem um QR Code, tem aqui embaixo, rapidinho, você paga o preço de um café para ser membro de um canal em que você pode participar de lives, pode participar de eventos como foi o do último sábado e você estará num grupo de Telegram animadíssimo. A galera lá bate papo geral, vale muito a pena. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. 1xBet, grande parceira do canal Atenção Vascaínos. Eu peço a você que prestigie, porque a 1xBet é parceira do AV1 e também do AV+. Tem aqui no primeiro comentário um link. Você entra ali, dá um clique e tem 2 opções. A primeira, faz um depósito, manda pra gente, promoções@atençãovascaínos.com e você vai concorrer semana que vem a 4 camisas do Vasco da Gama. E você tem também a aposta dobrada. Você coloca a palavra promocional Vascaínos ao fazer a sua aposta. Colocou R$20 para a primeira aposta, vai para 40. E aí vai, 40, 80, 50, 100, vai dobrando. E você tem mais chances de ganhar. E olha, a 1xBet paga rápido e paga muito bem. Olha, o Vasco vai apresentar amanhã o seu treinador, Zé Ricardo, às 11 horas da manhã, em entrevista virtual coletiva que vai acontecer em São Januário, ao lado daquele que eu acredito que amanhã, porque o presidente Jorge Salgado também estará na coletiva, vai ser anunciado como o executivo de futebol do clube. Também deve estar presente o Eduardo Húngaro, que vai ser o coordenador técnico, fazendo aí uma função de gerente também. Vai ser aquilo que hoje é o Carlos Brasil, e o Carlos Brasil vai ser realmente o executivo. Aqui eu estou colocando a minha ideia, porque o que está acontecendo é, Carlos Brasil
é a pessoa que está decidindo e que está montando o time do Vasco da Gama. Amanhã, então, às 11 horas da manhã, o presidente Jorge Salgado vai apresentar o organograma do futebol. Mas olha, torcedor vascaíno, não tem sido nada fácil contratar. Eu conversei hoje com o Carlos Brasil. O Vasco perdeu muita credibilidade no mercado, o que tem trazido enorme dificuldade para a contratação. Mas olha, só na lábia, só no papo, só na certeza de que os profissionais que estão chegando ao Vasco são capazes de dar segurança àqueles que estão chegando. Projetos sérios, pessoas sérias no futebol, tudo isso é o que está atraindo. Agora, a questão do projeto de reforços em geral e da difícil missão de convencer agentes e jogadores é a grande superação que Carlos Brasil e Zé Ricardo têm tido nesse início. Porque o patamar financeiro do Vasco é muito pequeno. O Vasco está sim estipulando um teto. Salários até 60 mil reais, alguns entre 60 e 100 mil. E olha, raros aqueles que vão ser acima de 100. Talvez por esforço, alguns poucos receberão acima de 100 mil. E por que isso? Porque o Vasco quer, a partir de 2022, acabar com essa lenga-lenga, que é triste, é dura. Todo ano o Vasco passa como mal pagador. Quer um exemplo? Estamos chegando ao final do ano e jogadores e funcionários não devem receber os seus salários, o que é extremamente lamentável. No caso daqueles que recebem pelo sindicato, por conta da Justiça. A Justiça está em recesso desde a última sexta-feira. E os demais, PJ e os jogadores, por conta de falta de grana. Não há grana e por isso o Vasco não consegue terminar o ano mais uma vez. O que era uma promessa da gestão Jorge Salgado não foi cumprida. O Vasco vai encerrar o ano, a não ser que aconteça uma hecatombe, uma grande zebra, vai acabar não pagando funcionários e jogadores, que também são funcionários nesse final do ano. Então, para acabar com isso, para acabar com essa situação, nada melhor do que propor o que se pode pagar. Ora, que bom você fazer uma proposição daquilo que você tem em caixa. Por que ter X e oferecer 2X? Para depois ficar como ficou, por exemplo, com o goleiro Fernando Miguel, tendo que liberar Fernando Miguel sem ter nenhuma oportunidade de troca ou de composição em troca de uma dívida. E é o que deve acontecer com os demais jogadores que a gente vai falar na sequência do News. Por isso, o trabalho do novo gerente, do gerente executivo Carlos Brasil, tem sido difícil. O Vasco recebe vários oferecimentos, vários jogadores. Só que duas situações criam obstáculos. A primeira, falta de grana. A segunda, má fama, falta de crédito. Quer um exemplo? 2 jogadores. O Vasco está querendo atacantes de lado de campo. E olha, fez sim sondagem em cima de 2 atacantes sul-americanos. Abrindo um parênteses, importante a gente citar, o mercado sul-americano ainda é uma grande opção, porque os jogadores bons, não os craques, são jogadores que ganham um salário acessível para o Brasil. Vir para o Brasil é algo como um salto de qualidade. Técnico para os jogadores, claro, a competição é muito boa, mas também financeiro, porque a nossa moeda ainda está acima daquilo que as outras moedas dos demais países pode dar. Por isso é um atrativo. Um exemplo chama-se Eduard Bejo, atacante do Antofagasta do Chile, representado por Fernando Felicevich e Rafael Faria. Esse jogador da seleção da Venezuela, de 26 anos de idade, poderia interessar por conta de querer voar. Está há 3 anos no clube chileno, com 31 gols, é um jogador muito importante, recém-chamado para a seleção da Venezuela, tem sido um grande destaque. Só que a questão é, há uma disputa. Um time mexicano, onde se tem muita grana, também tem interesse no jogador. Pode evoluir, mas é difícil. Por quê? Porque não se tem dinheiro. Um outro caso que espelha bem a falta de crédito é de um jogador que também foi oferecido ao Vasco. Marcelino Carreazo, atacante de 22 anos, do Once Caldas, atacante de lado, seleção de base da Colômbia. Ele é meio colombiano, meio venezuelano. Top entre as promessas do país,
Seria bastante possível se a proposta fosse aceita e principalmente se a fama de mal pagador não pudesse bater também lá aonde está o atacante Marcelino Carriazo. Sabe por quê? Porque o empresário do jogador ligou para alguns empresários para saber, e aí, o Vasco paga ou não paga? Esse atacante de 1,71 m, 60 quilos, que em 2021 fez 36 jogos, 5 gols e 1 assistência, em 2020, 19 jogos e 4 gols, e em 2019, 28 jogos, 5 gols e 1 assistência. E o terceiro exemplo, Pojo Recalde, situação que está estagnada, por quê? Com o Vasco tudo ok, dentro daquela situação. O Vasco ofereceu uma grana que para Recalde, no Paraguai, é muito boa. Mas e aí acertar com o clube, que quer grana para liberá-lo? É uma situação muito difícil, como trouxe o Bismarck na nossa tradicional live de ontem à noite, depois de conversar com um amigo e empresário do jogador Regis Marques. No entanto, existem alguns que aceitam a proposta, que aceitam porque querem jogar, porque querem colocar a cara a tapa. E o Vasco hoje fechou a contratação de um jogador que topou. Anderson Conceição, que foi capitão do Cuiabá em 2020 para 2021 no acesso do time cuiabano para a primeira divisão, ficou na reserva em 2021 com o técnico Jorginho e está acertando a rescisão com o clube e vai assinar por 1 ano com o Vasco da Gama. Você está vendo uma foto dele aí treinando no Canadá. Ele está passando férias no Canadá. O Vasco está tentando acertar as rescisões desses jogadores que oneram o clube nesse momento. Fernando Miguel, tudo ok. Hoje a notícia é de que o jogador estaria indo, inclusive, para o Fortaleza. Mas, a princípio, o Fernando Miguel não vai ficar no Vasco. A mesma situação do Leandro Castan, que também postou hoje em suas redes sociais que já está recomeçando o trabalho, buscando novas alternativas, dando muitas indiretas. Mas é aquela questão, não tem grana para pagar funcionários e jogadores? O jogador também não vai dizer, não, beleza, vou rescindir tranquilo. Não, quer receber. O mesmo acontece com o Vanderlei goleiro. Está percebendo a demora em relação a isso? E é uma coisa que vai também acabar atrapalhando Germancano. O Vasco tem uma dívida e não tem como propor absolutamente nada ao gringo. Enquanto isso, o Vasco busca 2 atacantes de lado, tem esses 2 gringos que foram oferecidos e o Vasco está analisando, 2 centroavantes, tem o Caio Dantas e tem o Zé Roberto, que são jogadores que estão aí no radar, mas a princípio um deles, um meia, o Regis do Guarani seria um nome, mas Pojo Recalde é a opção número 1. Um lateral direito, Thiago Enes, foi completamente desmentido, cavada total. O Vasco está buscando um lateral direito. E além do Anderson Conceição e do Cangá, mais 1 a 2 zagueiros. Jogadores mais baratos que aceitem esse teto salarial e que queiram jogar. Enquanto isso, o Vasco espera também fechar a contratação de Daniel Amorim. O certo é, torcedor do Vasco, o Vasco não quer meter os pés pelas mãos, ter a dúvida de ficar sem pagar, como está acontecendo nesse final de ano, não existe mais. Por isso, aquele depoimento do técnico Zé Ricardo que nós trouxemos aqui foi muito importante. Nós estamos tendo responsabilidade com o orçamento, sem abusar, para não ficar sem pagar. Por isso, o Vasco vai ter um time bom, um time competitivo, mas acima de tudo, um time que possa ser pago, para não incorrer em velhos erros, em erros de prometer e não cumprir. E no próximo bloco, um daqueles que o Vasco busca para fazer um esforço para, de repente, alavancar tantas coisas ao lado, é o nosso assunto. Diego Souza, a coisa está esquentando, está bem quente, o Vasco tem um inimigo, gente que está correndo atrás também, e você vai ter todos os detalhes depois do recadinho do Fundo de Garantia. Você sabia que você pode recolher o Fundo de Garantia e ganhar uma grana? Se liga só. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia.
a situação de Diego Souza é uma situação que você, torcedor do Vasco, pode ficar animado. O negócio está esquentando. Lembra aqui que eu falei na semana passada? O Vasco startou sim uma relação com Diego Souza. Ele saiu do Grêmio, ficou livre, foi para os Estados Unidos, mas está tendo contato direto com clubes. E com o Vasco já teve esse contato. A gente trouxe aqui a informação da reação dele. Uma reação instável. Nem tanto entusiasmo, mas também nem tanto desdém. Diego Souza quer ouvir, está interessado. Olha, o Vasco está querendo fazer uma proposta de 2 anos para o jogador, para que ele seja a locomotiva desse trem. Apesar da idade, 36 anos, mas tem muita identificação com o clube. Foi um dos grandes artífices daquela vitória de 2011 da Copa do Brasil e também foi importante na campanha de 2012, apesar de ter ficado marcado por conta do gol perdido contra o Corinthians, mas a torcida do Vasco tem tido muito papel importante, porque nas redes sociais tem dado ao Diego Souza a certeza de que ele é muito querido. E Diego Souza quer isso, gosta disso, de ser querido. E você, torcedor do Vasco, não sabe, mais uma vez, da sua força. Olha, você tem sido fundamental. Mas há uma outra peça que também tem sido muito importante. Nenê. Sim, Nenê jogou com o Diego Souza no São Paulo e tem conversado com o jogador, além do próprio técnico Zé Ricardo, que também já conversou com o jogador, tentando convencê-lo e mostrar, olha, não dá para pagar aquilo que você recebia, mas vem para cá, vem ser feliz, ajude o Vasco. Final de carreira, às vezes vale abrir mão de certa grana para você ter a sua satisfação pessoal. Esses seriam daqueles jogadores, torcedor, fora completamente do orçamento, mas é um esforço que, como eu perguntei ao Carlos Brasil, jogador pode ser tentado, alguém fora do orçamento? E ele diz, dependendo do jogador, claro, o esforço vale. E alguns jogadores, sim, valem muito esse esforço, sem dizer nome. Mas, com certeza, Diego Souza está incluído dentro desse esforço que o Vasco teria que fazer. Mas tem disputa, tem um inimigo, que também tem Diego Souza no coração. Afinal, ele jogou lá 4 anos e brilhou muito no Sport Clube do Recife. A gente foi até Recife, até Pernambuco, para ouvir o companheiro Geraldo Rodrigues, do portal NE45, que cobre o rubro-negro pernambucano. E você vai ouvir que a disputa é acirrada. O Sport já entrou em contato com o jogador, está marcando reunião para mostrar o projeto e também acredita que, o coração pode pesar. Conte essa história do Sport, Diego Souza. Fala, Geraldo. Fala, Flávio. Boa tarde, amigos do Atenção Vascaínos. Prazer estar conversando com vocês. Vamos debater aí esse tema que tem sido assunto tanto aqui no Recife quanto para vocês no Rio, né? A questão do Diego Souza. Além do Vasco, como já se sabe, o Sport tem interesse concreto na contratação do Diego Souza. Já estabeleceu contatos com ele, contatos, digamos assim, um pouco mais informais, através de intermediários. Então o Diego está ciente do interesse do Sport e também demonstrou um certo aceno positivo às conversas com o clube. Procurou saber qual o planejamento do clube para o ano que vem, como está a realidade do Sport agora, já que caiu para a Série B, o que é que o clube pensa de projeto para 2022. Então o Sport fez esse contato preliminar com o Diego e recebeu esse aceno de que pode conversar, de que tem um certo interesse em jogar no Sport ano que vem. Obviamente, como eu falei, algo ainda de forma muito embrionária, inclusive de forma mais concreta, pode dizer assim, as partes vão ter uma reunião, né? A direção do Sport vai ter uma conversa com o Diego neste final de semana, algo mais formal, onde vai apresentar aí o projeto, o que é que o Sport pensa, e a direção também quer perceber do Diego numa conversa um pouco mais franca, e digamos assim, olhando no olho, né? O que é que o Diego pensa para o ano que vem, qual a motivação do Diego em vir para o Sport. Mas existe de fato o interesse do Sport. O Diego também procurou saber qual a realidade do clube e em breve a gente deve ter mais novidades aí com essa reunião que está em vias de acontecer. Fora, claro, tudo que a gente já sabe, né? O Diego tem uma conexão muito forte com o Recife, foram 4 anos aqui, a torcida do Sport adora o Diego Souza, então são fatores que de fato contribuem, mas a gente sabe também que tudo isso pode se aplicar ao Vasco, né? O Diego tem uma história bastante bonita no clube, é carioca, a família mora no Rio de Janeiro, melhor dizendo os pais. Então, aguardar os próximos capítulos e vamos ver como é que isso se desenrola. Beleza? Forte abraço aqui do Geraldo Rodrigues, do NE45 no Recife. Precisando, estamos à disposição. É isso, gente. Agora é esperar, porque o Vasco está na parada, o Vasco quer, já fez proposta e a tendência é que a coisa seja definida o quanto antes,
porque o Vasco volta no dia 3 de janeiro e teria que decidir isso por agora, essa semana até semana que vem. Diego Souza, como eu disse, está nos Estados Unidos, está em Orlando, aproveitando as suas férias, mas está muito por dentro, ouvindo tanto o Sport como o Vasco. Mas hoje eu diria que a tendência é que ele possa vir para a Colina, por conta de todas essas seduções, todos esses papos, como a gente colocou hoje no título desse vídeo, desse AVNews. Só no papo, porque olha, sem grana, sem crédito, tem que ter muita resenha para convencer alguém a vir jogar na Colina. Mas Diego Souza sabe do tamanho do Vasco, sabe que aquilo que vai ser prometido será cumprido, mesmo não sendo um salário dos sonhos. E já já a gente vai trazer informações sobre SAF e vamos ouvir também o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, que vai dar uma explicação a respeito da cessão de São Januário para o Fluminense jogar a Libertadores. Por quê? A gente vai ouvir na sequência do News. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. E o Vasco divulgou hoje em seu site oficial que deu início aos estudos para a projeção da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, ratificou a posição do Conselho de Beneméritos que deveria a diretoria administrativa iniciar os estudos para o parecer jurídico da SAF, incluindo o Estatuto Social, o detalhamento e valoração dos contratos ativos do futebol que iriam para a SAF, a estrutura administrativa e de governança da mesma, a estrutura e receitas do clube após a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Por isso, o escritório de direito societário, que nós informamos aqui na semana passada, já está contratado e vai trabalhar nisso. O Vasco vê a SAF como uma medida adequada para o saneamento de dívidas com as finanças equilibradas e investimentos no futebol. Vai ser criada uma comissão para acompanhar os estudos, formada por conselheiros, beneméritos e integrantes da diretoria. E o presidente Jorge Salgado falou sobre essa situação. Ouça só. A constituição da SAF é um passo fundamental para que o Vasco recupere a capacidade de investir no futebol e também equilibre suas finanças em definitivo. Nossa indústria vai passar por um processo inexorável de profissionalização com rápida transformação. Aqueles que se organizarem primeiro terão uma importante vantagem competitiva, principalmente um gigante do tamanho do Vasco, que é um clube nacional com potencial extraordinário. Vamos trabalhar duro para apresentar o melhor projeto do mercado. A verdade é a seguinte, isso é uma informação exclusiva do canal Atenção Vascaínos que eu estou passando aqui. A direção do Vasco, sim, e essa era uma suspeita por conta da SAF, ter sido algo que surgiu assim do nada. Eram estudos preliminares e aconteceu de aparecer. A direção já trabalha com fundos internacionais de grande porte, que já poderão aportar valores imediatos caso haja aprovação no Conselho Deliberativo. Aprovou início de janeiro, no próprio janeiro já podem ser feitos aportes. Lembra que eu trouxe aqui uma informação que eu busquei com uma pessoa dentro do Vasco? Caso, por exemplo, o fundo Flávio Dias queira fazer uma consulta ao Vasco depois da SAF aprovada pelo Conselho Deliberativo, se ele pudesse já colocar algum dinheiro, se poderia, e me disseram que sim, isso já está engatilhado. Há equipes trabalhando fora do Brasil, escritórios fora do Brasil, capazes de fechar memorandos de intenção para deixar tudo pronto. Assim que a SAF for aprovada, o Vasco já teria fundos, no plural, fundos de investimento prontos para aportar muita grana dentro do clube. A informação que eu tenho, não sei os nomes, só sei apenas procedência fora do Brasil, que há 1 ou 2 escritórios correndo atrás disso para que tudo esteja assinado, para que assim que o Conselho Deliberativo aprovar, esse dinheiro já possa estar disponível e também o processo possa ser acelerado para que a SAF seja instituída o quanto antes.
Isso se passar no Conselho Deliberativo. Mas que já há, sim, coisas engatilhadas, fundos de investimento engatilhados, essa é a informação. E no próximo bloco, nós vamos trazer a palavra de Carlos Roberto Osório, VP-geral do Vasco, falando sobre esse imbróglio envolvendo o Fluminense em São Januário. E também situações de patrocínio. Nosso rival está pegando o dinheiro todo dos nossos patrocinadores. Será que vai sobrar alguma coisa para o Vasco? A gente fala já já. Deixa eu dar um recado para você aqui, porque vascaíno ajuda vascaíno. Recebi hoje um contato do nosso querido Arthur, do restaurante do Almirante, o Fabiano, o sósia do Germancano, também do restaurante do Almirante. Você que quer fazer a sua ceia de Natal, procure o restaurante do Almirante. Eu vou pegar até o telefone aqui para que você possa ligar para lá. Tem vários cardápios. É só você acessar, por exemplo, a rede social do restaurante do Almirante. 3295-0463, 3295-0463, 999420296. Faça o seu pedido. Tem vários tipos de arroz, tem todas as carnes, lombo, peru, presunto. O bacalhau nem se fala, né? Bacalhau é tradicional no restaurante do Almirante. Vamos dar uma força. O restaurante do Almirante fazendo a sua ceia. Ligue, garanta um prato maravilhoso ou pratos maravilhosos para a sua ceia de 24 para 25. Vascaíno ajuda vascaíno. Restaurante do Almirante. Lembra que eu falei aqui na semana passada que o Vasco estava por fechar talvez um último patrocínio para a sua camisa para 2022? Na barra da camisa atrás. Bom, está muito adiantado, negociações bem adiantadas para que esse novo patrocinador seja anunciado o quanto antes. Está bem pertinho, para que o Vasco tenha uma grana. Mas olha, eu hoje fiquei muito com a pulga atrás da orelha e procurei vários especialistas, porque a gente vê a Avan, que patrocina o Vasco, e a Pixbet, que também investe no Vasco, fechando verbas publicitárias com o rival Flamengo absurdas. E todos esses especialistas disseram, hoje 70% da verba publicitária do mercado do Rio de Janeiro no futebol está indo para o Flamengo. O que prova que mesmo o Vasco no momento ruim não é uma coisa só do Vasco. Nem o Fluminense, que está na Série A, consegue competir. E o Botafogo, muito menos. É algo preocupante. Enquanto isso, tentando se recuperar, porque hoje a disparidade é muito grande, a Pixbet anunciou hoje parceria com o Vasco, vai ser o patrocinador da base do Vasco, você está vendo aí no site, da Copinha 2022, a Pixbet vai estampar a sua marca também na equipe sub-20 do Vasco, que tenta o bicampeonato da competição. E a Avan deve assinar nos próximos dias seu novo compromisso com o Vasco da Gama, longe dos 12 milhões e 600 mil que fechou com o Flamengo, que vão ser pagos em 12 parcelas. Mas a tendência é que pague um pouco mais dos 4 milhões e pouco que paga o Vasco, deve ter um certo reajuste. Olha, você está vendo aí a tabela que foi divulgada hoje da Copa Libertadores da América na fase pré. O Fluminense vai enfrentar ou o Milionários ou o Deportivo Cali. E você pode estar perguntando, está falando de Fluminense aqui? Sim, porque o Fluminense já indicou, você está vendo aí, São Januário para o jogo de volta no dia 1º de março, às 21h30. Eu reclamei, inclusive, no Ave Mais hoje de manhã no Acorda Vascaínos. Muita gente reclamando. E eu cobrando da diretoria, fui até o Carlos Roberto Osório, que não tem muito o que esconder. Quando fala é para falar. E disse, Osório, a torcida do Vasco quer saber. O que está acontecendo? Por que essa parcimônia toda com o Fluminense? O que aconteceu? Vai ceder por questão de grana mesmo, para fazer dinheiro? Já cedeu, já está assinado? E o Osório mandou essa explicação. Ouçam só. Boa noite, Flávio. Boa noite aos amigos do Atenção Vascaínos. Essa questão do Fluminense, Flávio, eu acho que é importante esclarecer. Primeiro, o Vasco da Gama apenas autorizou o Fluminense a comunicar à Conmebol o estádio de São Januário como uma das suas possíveis sedes. O Vasco da Gama ainda não assinou nenhum contrato com o Fluminense. A cessão do estádio de São Januário para os jogos do Fluminense na pré-Libertadores ainda não está pactuada. Apenas como havia um prazo limite para que o clube informasse as possibilidades de mando de campo, nós autorizamos que eles informassem o estádio de São Januário como uma dessas possibilidades
Porém, ainda não temos nenhum contrato assinado. Qual é a visão do Vasco? Primeiro, o Vasco da Gama está reformando o gramado de São Januário para a temporada de 2022 e, evidentemente, que a Casa do Vasco tem como única e exclusiva prioridade o mando dos jogos do Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama puder arrecadar um aluguel de partidas do Fluminense que não prejudiquem o gramado e também que não coincidam com datas do Vasco da Gama, isso será analisado dependendo da proposta comercial que for colocada na mesa. O estádio de São Januário pode e deve ser uma fonte de geração de receitas para o clube, desde que os nossos interesses estejam preservados. Você vai se lembrar que nessa temporada que se encerra hoje, de 2021, o Vasco da Gama alugou o estádio de São Januário para algumas partidas do Fluminense, no momento em que o campo do Maracanã estava sob reformas. Essa é uma questão que nós devemos encarar com toda tranquilidade. O vascaíno pode ter a certeza absoluta que o interesse do Vasco estará em primeiro lugar e nós apenas cederemos o estádio de São Januário se for conveniente para o Vasco, tanto do ponto de vista logístico e operacional, quanto do ponto de vista financeiro. O estádio de São Januário, repito, Flávio, pode e deve ser uma fonte de arrecadação para o Vasco da Gama. É um estádio importante no Rio de Janeiro, pode e deve servir como fonte de arrecadação para o Vasco da Gama, desde que seja em condições vantajosas e desde que os interesses do Vasco estejam absolutamente preservados, tanto do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista logístico e operacional, Flávio. E para concluir, duas informações. Diego Pimentel, nosso assinante membro, que mandou aquele questionamento envolvendo a Copa Libertadores Sub-20 do ano passado, que por conta da pandemia o Vasco não disputou, mesmo tendo sido super campeão brasileiro, depois de ganhar do Atlético Mineiro na final lá em Cariacica. Pois bem, o Vasco da Gama não jogou e não vai jogar. Sabe por quê? Porque o Vasco fez uma consulta à CBF e à Conmebol. E a Copa Libertadores Sub-20 é disputada, informação me passada pelo Vasco, de 2 em 2 anos. Mesmo ano passado, não haveria a Copa Libertadores Sub-20. E esse ano vai haver e o Vasco não vai ser convidado. E a última informação, mais uma vez lamentando que funcionários, jogadores e principalmente os mais humildes passem o Natal sem receber 13º e o salário de novembro. É muito triste, é muito duro você receber de funcionários ligações, atendimentos, pessoas que querem passar o Natal minimamente com um dinheirinho, ter uma ceia. É triste demais. A gente espera que isso possa mudar, porque é uma lenga-lenga, é uma coisa desagradabilíssima. O Vasco, o clube que a gente ama, não pode ficar ano após ano passando por esse problema. Precisa se resolver. Se é diminuindo o salário de jogador para poder pagar todo mundo, que se faça. Que se tenha um time competitivo com jogadores ganhando talvez um salário menor. É assim. Topou-se assim dançar na festa, mas não dá para, no final das contas, quem tem que receber, não receber. É muito triste, muito, mas muito desagradável. E hoje, o abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva, eu vou mandar para os funcionários do Vasco. Faço questão de abraçar um a um dos funcionários, todos aqueles que estão apertados, todos aqueles passando por dificuldades. O Vasco da Gama hoje não tem nenhum movimento em São Januário. São Januário está sozinho, solitário, sem nenhum movimento. Recebi fotos hoje que o Emerson Rocha recebeu. São Januário sem nenhum movimento. Tive a oportunidade de conversar com o Arthur, lá do restaurante do Almirante, com o Fabiano, também do restaurante do Almirante. Movimento zero. O que está acontecendo, gente? Não dá para o Vasco continuar assim. Precisamos ter movimento, precisamos ter gente, precisamos ter as pessoas circulando pelo nosso clube. Porque assim vocês fomentam grana, fomentam trabalho, dão condição de que as pessoas possam ganhar seu dinheiro. Então, para vocês, funcionários do Vasco, vocês que trabalham no dia a dia, o meu abraço, a minha solidariedade e a certeza que nessa tribuna totalmente independente a gente vai cobrar. Porque é uma vergonha o final do ano, mais uma vez, ser duro para todos vocês. Para vocês, um abraço. Eu sei que não enche barriga, mas sintam-se juntos da gente nessa luta, nessa briga. E pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Mande mensagem, reclame, fale com a gente e a gente vai ser a voz de vocês. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante React
porque vai ter a coletiva às 11 horas da manhã do técnico Zé Ricardo, de Carlos Brasil, gerente executivo do Vasco, e logo depois a gente vai fazer o Bom Dia Gigante ao vivo, react, falando de tudo que vai ser abordado nessa entrevista coletiva. De manhã cedo eu estarei 9+, com o Acorda Vascaíno, com algum tema que a gente vai trazer aqui. E à noite, amanhã, a gente vai estar com o Avenews, fazendo aí também repercussões de um dia de, quem sabe, contratações, Diego Souza, apresentação de treinador. A gente vai estar sempre ligado aqui e sempre em cima, porque o Vasco é a coisa mais importante. Para nós, as pessoas que estão no Vasco não são os mais importantes. Para nós, sim, a instituição precisa ser muito respeitada. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.